As 100 maiores descobertas da história. As 10 mais. Seu voto para a descoberta número 4 foi a tabela periódica dos elementos. Tabela periódica dos elementos. Em 1869, um professor de química russo chamado Dmitri Mendeleev estava escrevendo um livro escolar para seus alunos quando começou a imaginar como poderia explicar melhor os 63 elementos conhecidos naquela época. Para ajudar a formular seus pensamentos, ele criou uma ficha para cada elemento. Em cada ficha, ele escreveu o nome do elemento, seu peso atômico, suas propriedades típicas e suas semelhanças com outros elementos. Então ele posicionou as fichas como um jogo de paciência e começou a rearranjá-las repetidamente em busca de padrões. Então veio o momento da descoberta. Diante dele havia uma coisa extraordinária. Os elementos se ajustavam em 5 agrupamentos verticais. Cada agrupamento periódico continha membros que eram parecidos entre si, tanto química quanto fisicamente. Mendeleev havia inventado a tabela periódica de elementos. Um mapa que mostrava como todos os elementos estavam ligados uns aos outros. Um mapa tão preciso que ele achava que podia ser usado para prever a existência e as propriedades de 3 elementos que ainda não haviam sido descobertos. Um seria como o boro, ele disse, outro como o alumínio e outro como o silício. Depois, estes elementos foram descobertos e Mendeleev provou que estava certo. Na verdade, houve um pouco de controvérsia, porque um químico alemão chamado Lothar Meyer tivera praticamente a mesma ideia. Mas Meyer não teve tanta coragem assim. E isso é algo bem interessante. Este alemão, que havia tido a mesma ideia de periodicidade e já tinha algumas pistas, não fez as previsões que Mendeleev fez. Aqui vemos o poder de uma previsão bem arriscada para fazer as pessoas aceitarem uma teoria. Não há nada mais poderoso do que fazer uma previsão que não seja óbvia. Sei, e aí torná-la real. E torná-la real. É. Se você olhar bem suas anotações, eu acho que verá algo muito mais interessante do que aquelas fichas. O que se vê é o seguinte: é como se eu e você tivéssemos de ordenar todas as coisas do mundo. Para começar, devemos fazer uma pequena lista. Então ele fez uma lista dos elementos. Ele colocou no pé da página os elementos listados por ordem de peso, de massas atômicas. Hidrogênio, o hélio ainda não. Lítio, berílio, boro. Então ele os agrupou no papel. Ele escreveu uma tabela experimental. E quando inseriu os elementos na tabela, como eu ou você faríamos, ele os riscou da lista, dizendo: estes se encaixam. Abaixo ele escreveu em alemão: estes não entram, não se encaixam. Estes aqui não são compatíveis. 3 elementos não se encaixavam na primeira vez em que os inseriu na tabela. Toda a tabela estava cheia de riscos. Eu adorei isso. O que nós vemos aqui? E o que vamos fazer na era dos computadores quando não houver mais essas coisas? O que vemos aqui é um ser humano trabalhando, tentando desesperadamente entender o universo. Vemos um rascunho disso. A tabela periódica é o nosso grande ícone. Eu quero dizer, é o que nós associamos à química. Em qualquer sala de química é possível ver uma. Por que a tabela periódica dos elementos é significativa? Ela mudou para sempre a forma como todos aprendem e compreendem os elementos. Quanto a Mendeleev, seu nome agora está literalmente ligado à tabela periódica. O elemento 101 foi batizado em sua homenagem. Ele se chama Mendelevio. Não são apenas os químicos que gostam da tabela periódica. Eu ouvi que você também carrega uma. É, eu carrego, sim, senhor. Eu quero ver. Nunca se sabe. E eu uso a tabela bastante. Vamos ver. Ela é pequena. Bem, vamos fazer um teste. Tudo bem. O que está
Abaixo do nitrogênio na tabela periódica. Nitrogênio é 7. O que está... Eu tenho que pensar um segundo. abaixo... É o enxofre. Não, você errou. Não. Por isso Quase eu carrego a passou tabela. perto. É o fósforo. É o fósforo. Fósforo, ele é 15, né? Isso, é 15. Precisa adicionar 8 naquele ponto. Então é por isso que eu a carrego. Eu não consigo lembrar. Então é 7 mais 8, 15, fósforo, entendi. Bem-vindos à contagem regressiva das 10 mais importantes entre as 100 maiores descobertas da história. Vocês voltaram no momento exato, na hora certa. Vamos falar do primeiro homem a questionar o entendimento do senso comum da passagem contínua e linear do tempo. Ele não desliza sem dificuldades, sem obstáculos no caminho. Não, o tempo também é parte do espaço. Girando através do universo estão forças fundamentais, cuja natureza foram intuídas pela primeira vez pelo homem que você indicou 2 vezes na lista das 10 mais. Albert Einstein. E é igual a m vezes c ao quadrado. É igual a mc ao quadrado. Deve ser a mais famosa equação conhecida. De onde ela veio? Einstein usava a relatividade para mostrar que, ao nos aproximarmos da velocidade da luz, distorções bizarras aconteciam. O tempo passava mais devagar, o espaço se contraía e ficávamos mais pesados. Quanto mais rápido nos movêssemos, mais pesado ficávamos. Agora pense nisso. A energia cinética nos fazia ficar sempre mais pesados. M vem de velocidade. Energia. Foi assim que ele fez. Ele imaginou uma lanterna que disparava um raio de luz. Ele sabia exatamente quanta energia saía da lanterna, mas a lanterna, ele mostrou, pesa menos. A lanterna pesa menos ao emitir o facho de luz. Então, o E da luz vinha do M da lanterna. E a razão é o C ao quadrado. Foi assim que ele fez. A equação também sugeria a enorme quantidade de energia contida na menor quantidade de matéria. Se eu jogar uma bola de beisebol para você e você a pegar, quanto mais rápido eu atirar, mais energia ela terá. Mas e quando ela estiver em repouso? Quando Einstein estudou suas equações, descobriu que mesmo em repouso há muita energia nela. E de fato, quando fazemos as equações, é isso o que acontece. Quando uma montanha-russa está no topo da subida, sua energia cinética é quase zero. Mas ela ainda está cheia de energia. Energia potencial que está prestes a ser convertida em uma imensa energia cinética quando a montanha-russa começar a descer freneticamente a ladeira. Einstein disse que essa energia estava na própria essência da matéria. Que, mesmo um próton, tinha dentro dele uma imensa quantidade de energia. A descoberta de Einstein foi um salto gigantesco para a ciência. O primeiro vislumbre que tivemos sobre o poder do átomo. A segunda grande descoberta do cientista foi a relatividade geral. Relatividade geral. Graças às reflexões de um obscuro funcionário de um escritório de patentes na Suíça, nossa próxima grande descoberta revelou que o universo era um lugar estranho e misterioso. Este funcionário era Albert Einstein. No início do século XX, ele estava intrigado, assim como o restante da comunidade científica, pelo enigma da órbita do planeta Mercúrio. Apesar de as leis da gravidade de Newton descreverem com precisão o movimento dos planetas, estas leis falhavam ao tentar prever corretamente a órbita de Mercúrio. O enigma estava relacionado ao periélio de Mercúrio, o ponto de sua órbita mais próximo do Sol. A cada século, o periélio de Mercúrio avançava ligeiramente, uma mudança que as equações de Newton não levavam em consideração.
Em uma atitude arrojada e estarrecedora, o jovem Einstein propôs sua própria teoria para explicar o enigma da órbita de Mercúrio. Durante o processo, desenvolveu uma teoria que refinaria as leis da gravidade de Newton. Michio Kaku é físico teórico da Universidade da cidade de Nova York. Newton dizia que a gravidade viajava instantaneamente através do espaço. E para Einstein, esse era o ponto fraco da teoria de Newton. Ele precisava de uma teoria que pudesse explicar a gravidade, ele precisava de uma teoria que pudesse explicar a aceleração, o zigue-zague e o movimento circular. Devia haver ondas de gravidade, e a gravidade leva tempo para realizar sua mágica. Para se propagar. Para se propagar. Então, se o Sol desaparecesse, levaria 8 minutos para que nos dessemos conta desse fato. Até mesmo a gravidade viaja à velocidade da luz. Einstein precisava de um novo conceito que explicasse isso, e esse conceito era a curvatura do espaço. O próprio espaço era curvo, e é por isso que os objetos se movem. Einstein acreditava que seu conceito do espaço curvo era responsável pela alteração da órbita de Mercúrio. Einstein chamou esta ideia de teoria da relatividade geral. Imagine uma cama elástica e coloque uma bola de boliche no meio da cama elástica. A bola afunda na cama elástica. Agora atire uma bola de gude ao redor da cama elástica. A bola de gude irá orbitar ao redor da bola de boliche. A distância, olhando para baixo, Newton diria que existe uma força instantânea invisível atraindo a bola de gude para a bola de boliche. Mas Einstein diria que não há força, não há atração, há somente a cama elástica. E por que a bola de gude estaria orbitando ao redor da bola de boliche? Porque a cama elástica está atraindo a bolinha. Então, por que estou sentado nessa cadeira? Não é porque a gravidade me prende ao chão, mas porque o espaço me empurra em direção ao planeta Terra. A ideia de que o próprio espaço se distorcia em decorrência da massa era estranha demais e muitos não a aceitaram. Então, um eclipse solar deu aos cientistas a oportunidade perfeita para colocar a teoria de Einstein à prova. Fotografias das estrelas foram tiradas antes e depois do eclipse. Estas fotos foram então comparadas com as imagens tiradas durante o eclipse. Elas mostram que a posição das estrelas na foto do eclipse voltava-se ligeiramente para dentro, curvando-se quando a luz das estrelas passava pelo campo gravitacional do Sol. A teoria da relatividade geral de Einstein estava certa. Sua nova grande descoberta abalou o mundo. A relatividade geral emociona qualquer pessoa que já tenha analisado essas equações. Essas equações eram bem maiores, mas respondiam a questões eternas que nos intrigaram desde a primeira vez em que olhamos para o céu noturno e nos fizemos a pergunta: o que tudo isso significa? Antes de lançar os holofotes sobre o primeiro lugar, antes de você saber qual é o resultado final desta votação, antes de interromper essa longa introdução à grande descoberta número 1 da ciência até o momento, eu gostaria de destacar que ela é bastante polêmica. Ela exalta os ânimos em geral. Não importa a sua opinião, tenha em mente que a nossa descoberta número 1 se originou de coisas na natureza que o surpreenderam, e ele tentou explicar o que viu. Não é só a história de um homem tentando causar problemas. É a história do homem que fez o que eu e você consideramos a descoberta número 1 de toda a nossa história. A seleção natural. Seleção natural. Sr. Moody, continue. Na década de 1820, a cirurgia era uma coisa apavorante. Não havia anestesia e os jovens estudantes de medicina eram obrigados a observar e aprender. O jovem que saiu da sala naquele dia era Charles Darwin. O martírio da sala de cirurgia era demais para ele.
Apesar das objeções paternas, ele deixou a faculdade de medicina para realizar o sonho de se tornar um naturalista. Darwin foi contratado como naturalista a bordo do navio inglês HMS Beagle e embarcou em uma expedição para pesquisar e mapear as águas costeiras do mundo. O Beagle permaneceu no mar durante 5 anos. Para Darwin, pareceu uma eternidade. Ele dividiu uma pequena cabine com o capitão, com quem teve várias divergências, incluindo a história da criação. Darwin! Enquanto o capitão acreditava na versão da Bíblia para a criação, Darwin acreditava que a Terra havia se modificado lentamente ao longo de milhões de anos. Uma polêmica que acompanharia Darwin pelo resto de sua vida. O governo britânico pagou por isso? Não, na verdade o pai de Darwin pagou a viagem e também pagou um assistente para ajudar o filho a recolher os espécimes e preparar os caixotes para o envio. E ele trabalhava no tombadilho, onde mantinha todos os seus espécimes. Era mais ou menos assim. O Beagle parou em portos da Austrália até a América do Sul, incluindo 36 dias nas Ilhas Galápagos. E Darwin aproveitou ao máximo. Ele registrou longas observações sobre as plantas e os animais nativos. Ele recolheu e preservou milhares de exemplares para seus estudos. Anos depois da viagem, Darwin ainda registrava as observações que fez a bordo do Beagle. Em 1837, alguns anos depois de voltar de Galápagos, ele abriu suas primeiras anotações sobre espécies e fez a pergunta. Uma pergunta muito ambiciosa para um homem com quase 30 anos. Quais as leis da vida? Essa era a questão central. Era sua questão central. Tentar encontrar as leis que agiam no mundo natural, assim como as leis que os físicos e químicos descobriram no mundo inorgânico. A tentativa de Darwin para compreender as leis da natureza tomaram forma quando ele estudou os animais das Ilhas Galápagos. Ele tinha especial interesse nas diferenças físicas em certas espécies. Por exemplo, os tentilhões de Galápagos tinham bicos de formas diferentes. Eles variavam de acordo com os ambientes em que viviam. Alguns tinham bicos duros e rombudos, ideais para golpear e abrir conchas de moluscos. Outros tinham bicos mais estreitos, talhados para caçar e ciscar entre as pedras. A diferença era surpreendente. Enquanto a analisava, Darwin começou a perceber como a luta pela sobrevivência era a força motriz por trás de toda a vida. Para uma espécie ter sucesso em seu ambiente, ela deveria evoluir, senão desapareceria. Com este insight simples, mas poderoso, ele fez história. Darwin descobriu o mecanismo de funcionamento da evolução, o processo de seleção natural. Darwin efetivamente não foi o primeiro a pensar nisso, não é? O que sua descoberta tinha de diferente ou especial? Ele foi o primeiro a pensar em um mecanismo específico, que é a seleção natural. Foi o primeiro a popularizar a ideia de grandes eras, os milhões de anos envolvidos neste processo. Também foi o primeiro a popularizar a ideia da árvore da vida, na qual estamos ligados a todas as coisas vivas. O geneticista Dobzhansky uma vez disse: nada faz sentido na biologia sem a evolução. Porque a biologia de hoje é a biologia evolucionária. A evolução é a base da biologia e tem sido assim desde 1859. Como chegamos aqui, que tipo de criaturas nós somos, como estamos ligados a tudo na natureza. Isso foi demonstrado. Somos todos parte de uma grande árvore da vida, ligados a uma linhagem, ao DNA, que nos conecta com todos os seres vivos da Terra. Isso não é metafórico, isso é real. Por que Darwin demorou
20 anos para publicar suas ideias. Ele sabia que haveria uma onda de protestos religiosos. E até sua esposa não ficou feliz porque ele estava escrevendo coisas incompatíveis com a Bíblia. Ela escreveu uma carta quando se casaram dizendo: espero que a sua ciência não nos faça passar a eternidade em 2 lugares muito diferentes. Caramba! Ela se preocupava seriamente com isso. Finalmente, em 1859, Darwin publicou sua Teoria da Seleção Natural. Seu livro, A Origem das Espécies, é considerado uma das grandes obras de todos os tempos. As pessoas falam sobre a teoria da evolução, não é? Mas o próprio Darwin dizia que não há nenhuma verdade absoluta aqui. Darwin, como um dos primeiros pensadores modernos, tentou nos dizer que a ciência é temporária. Ela muda. Como assim temporária? Significa que é a melhor verdade naquele momento. E se conseguir mais dados que não podem ser explicados daquela forma, precisará de uma nova teoria. Então não é uma verdade eterna, é uma verdade temporária. Ela muda. E ele não queria que a evolução fosse aceita como um dogma, um credo. Ele seria o primeiro a dizer: jogue afora se encontrar algo melhor. Mas não encontramos nada melhor. Não encontramos nada melhor. Na verdade, nós encontramos ciências totalmente novas que eram impensáveis na época de Darwin. Elas surgiram pelo estudo da genética molecular e do DNA, que reforçam a ideia da evolução. Então, hoje, em tudo que olhamos, nós vemos algo que veio da ciência de Darwin. Por que a teoria de Darwin é relevante para nós? De que maneira ela afeta a vida de uma pessoa? Eu vou te falar uma coisa que achei bem interessante. Uma vez eu apresentei um programa sobre Darwin no Kansas. Isso no meio de uma polêmica que envolvia o ensino de Darwin nas escolas. E havia opositores do lado de fora. A alguns quilômetros de onde tudo isso estava acontecendo, a Universidade do Kansas mantém um imenso programa agrícola sobre biologia evolucionária, em que eles tentam se manter à frente das diversas pestes que destroem as safras do estado, porque elas não param de evoluir. E se não fosse pela aplicação prática da biologia evolucionária nas colheitas do Kansas, o estado inteiro iria para o buraco. E eu achei muito curioso, aquelas pessoas se mostravam tão preocupadas com o ensino do darwinismo nas escolas. Não pareciam perceber que toda a sua economia dependia da aplicação da biologia evolucionária. Aí estão elas, as 10 maiores entre as 100 descobertas da história. E antes que você fique indignado porque sua descoberta favorita não apareceu, eu devo dizer que eu entendo a sua dor. Olha para essa lista. Você viu o eletromagnetismo? Vamos falar a verdade. Sem ela, agora eu não estaria aqui na televisão e você estaria fazendo outra coisa. E aquelas coisas grandes, como as placas tectônicas e o Big Bang? Sem as placas, sem movimentos na crosta, não estaríamos aqui. Sem o Big Bang, não haveria o universo como o conhecemos. A sua lista é curta e omitiu essas descobertas também. Eu sinto falta da seguinte história entre as 10 mais. Uma mulher procurou Michael Faraday depois de uma de suas palestras sobre eletromagnetismo e perguntou: mas, senhor Faraday, para que serve isso? E ele teria respondido: madame, para que serve um bebê recém-nascido? Isso foi profético, foi visionário, isso foi brilhante. Recém-nascidos não são muito úteis, eles choram, eles se sujam. Ainda assim, nunca se sabe, não temos como saber com certeza no que eles vão se tornar. Sejam bebês ou eletromagnetismo, o potencial é tudo. Nós chegamos ao final. Eu espero que tenha aproveitado a jornada. Foi fantástica para mim. Eu encontrei pessoas intrigantes, pesquisadores, historiadores científicos e prêmios Nobel, todos amantes da ciência, que conhecem a alegria da descoberta. Cada uma dessas descobertas e os incontáveis insights que aumentaram nossa compreensão do mundo merecem mais espaço do que podemos oferecer. Mas esperamos que você reflita sobre todas elas enquanto continuamos a explorar, a entender e a descobrir. Divirta-se. Tchau. Versão brasileira Vox Mundi.